é mito e o que é verdade, que realmente é verdade sobre o tratamento da candidíase, né? Não só o tratamento, mas como acontece a candidíase e o que piora, o que pode te ajudar a melhorar. Então, meninas, né? A candidíase, ela é uma das queixas mais comuns que levam as mulheres aos consultórios ginecológicos. E realmente, né, esses sintomas locais, vaginais, coceira, ardência, inchaço, dor na relação, tudo isso é realmente terrível, aquele corrimento insuportável, que deixa a calcinha toda melenta. Gente, eu sei porque eu já passei por isso. Eu já sofri com candidíase por mais de 10 anos da minha vida. E graças a Deus já tem mais de 6 que eu tô livre. Tá certo? Mas eu sei como que é tudo isso. Direto eu também estava no consultório da ginecologista. E, claro, como a gente corre para o ginecologista, né, os sintomas que mais nos incomodam são os sintomas vaginais, acabam surgindo muitos mitos sobre isso. Porque região íntima, relacionamento, dói na relação, tem toda essa questão, né, que a gente acaba tendo esse imaginário aí de que pode ser uma doença sexualmente transmissível, de que é uma coisa que está afetando a região íntima. Realmente é uma coisa que acaba, né? Acaba com a gente, que, assim, principalmente quando se torna recorrente, afeta relacionamento, afeta autoestima. Realmente é uma coisa, assim, muito perturbadora na vida das mulheres, né? E, gente, a origem da candidíase, né? Primeira coisa aqui para vocês, primeiro mito que não começa lá, tá? Não é, a origem da candidíase não é na região íntima, apesar da gente ter tantos sintomas na região íntima, a origem não é na região íntima. A origem da candidíase está lá no intestino. Então, se você tem candidíase aí, tá com a candidíase vaginal, com esses sintomas vaginais, você com toda certeza está com o intestino tomado de fungo cândida. Com toda certeza, ela começa lá no intestino. Com isso, tem muitos outros sintomas que estão relacionados à candidíase, que estão relacionados a esse aumento na quantidade do fungo cândida aí no seu corpo, né? A quantidade de fungos no seu intestino, as toxinas que esses fungos estão liberando aí, que afetam o seu corpo inteiro, tá certo? Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Já fiz uma live na semana passada. Se você não assistiu, assista. Tá liberado para vocês aqui, tá no Instagram, tá no YouTube, tá tudo para vocês, no Facebook também, tá certo? Assiste lá, que são outros sintomas que a candidíase está provocando aí no seu corpo. Mas muita gente não sabe disso, tá certo? Pouca gente sabe disso, inclusive profissionais de saúde, muitos, sabe? A maioria dos profissionais de saúde também não sabe dessa relação da candidíase com o intestino, de onde está surgindo, e acabam tratando basicamente, localmente, ali os sintomas vaginais. E por isso não acaba nunca a candidíase, né? E como, voltando aqui, fechando a ideia, como os sintomas vaginais são os que mais nos incomodam e nos fazem procurar tratamento, acaba que muita gente confunde, né, com doenças sexualmente transmissíveis, né, com outras questões relacionadas à região íntima, tá certo? Então tem muito mito, e tá a maioria relacionada a isso, que eu trouxe aqui hoje para vocês, e claro, tá? Podem colocar suas dúvidas aí, o que vocês já ouviram falar também sobre candidíase, né? Sobre como que acontece, o que faz para tratar e essas coisas. E, claro, na medida do tempo que eu tiver aqui, eu vou respondendo todas essas perguntas de vocês. Então, guarda um pouquinho aí que eu vou trazer 3 coisas principais aqui que são muito difundidas para a gente conversar sobre isso, tá certo? E a principal de todas, meninas, que toda live, essa pergunta me aparece, toda live surge essa dúvida, né? E chega também por direct, em comentários, em tudo, que é se a candidíase é sexualmente transmissível. Gente, a candidíase não é sexualmente transmissível. A candidíase acontece, como eu falei, porque o fungo cândida que já faz parte da gente, assim como a gente tem um conjunto de bactérias boas, uma outra bactéria ruinzinha, assim, que se crescer demais pode dar problema, a gente tem fungos também.
dentro do nosso corpo, fazendo parte da nossa microbiota. E é assim. Mas quando está tudo equilibrado, esses fungos ficam lá quietinhos. E a maior parte desses fungos são fungos do gênero Cândida. Então, quando acontece um desequilíbrio, uma desbiose, a gente vai deixando o nosso organismo mais desequilibrado, né? As bactérias boas não estão tão bem assim mais e tal. A gente vai colocando uma alimentação que favorece esse crescimento desses fungos e vai afetando as bactérias boas. Esse ambiente do nosso corpo fica favorável para esses fungos que já fazem parte da gente crescerem mais do que o normal. E quando esses fungos crescem mais do que o normal, é que causam problema. Por quê? Porque quando ele está numa quantidade pequenininha, alguma toxina que ele libera é pouquinha, o corpo consegue lidar com isso. O que ele utiliza de alimento é uma coisinha ou outra que sobrou ali, ele vai usando. Então, não traz problemas ali para o nosso corpo, tá certo? Tá em equilíbrio. Mas quando cresce demais, aí começa a trazer um monte de problemas. Então, gente, é um fungo que mora na gente, mora aqui em mim. Eu não sofro mais com crise de candidíase, mas eu tenho o fungo cândida dentro de mim. Minha filha tem o fungo cândida dentro dela, meu marido tem o fungo cândida dentro dele, você tem o fungo cândida aí dentro de você. Seu pai, sua mãe, seus filhos, seu marido, todo mundo. Tá certo? Então, o fungo faz parte da gente. Quando está em equilíbrio, tá tudo certo, funcionando normal, ele fica quietinho, não traz problema. Quando entra em desequilíbrio no nosso corpo, o ambiente fica favorável, ele cresce mais. Aí que acontece a candidíase. Então, o fungo cândida faz parte da gente, mora na gente, é normal, é comum, todo mundo tem, tá certo? A candidíase, que é o crescimento exagerado desse fungo por um desequilíbrio aí no seu organismo, no seu corpo, aí sim, isso é uma doença, mas não é uma doença sexualmente transmissível. Então, se você está com candidíase, mesmo que você tenha sintomas vaginais, você não está passando para uma outra pessoa. Porque esses fungos só conseguem crescer em outra pessoa se aquele ambiente estiver favorável. E se o ambiente da pessoa estiver favorável para o crescimento de um fungo que veio de fora, o fungo que já está dentro dela já cresceu há muito tempo. E se ela estiver com candidíase, é porque é o fungo dela que cresceu. Não é que você passou para alguém. Não é que o seu parceiro passou para você, não é que você passou para o seu parceiro. Tá certo? Então, isso assim, digamos que a candidíase é uma doença solitária, cada um com a sua, né? Cada um com o seu fungo. Então, cresceu o seu fungo, é aí você com a sua candidíase. Cresceu o fungo da outra pessoa, é a candidíase da outra pessoa, tá certo? Se por um acaso algum fungo que veio de fora, que veio numa contaminação por algum alimento, que veio em uma relação, conseguir crescer aí em você, é porque esse ambiente já está muito favorável para o fungo crescer. E o seu já cresceu, tá certo? Não vem de fora. Quando está tudo certo, equilibrado, nem o seu fungo que está aí dentro de você, fazendo parte, morando em você, 24 horas aí, está conseguindo crescer, o que vier de fora também não vai, tá? Então, isso é um grande mito, não é uma doença sexualmente transmissível. E assim como acontece porque o seu fungo cresceu, a cura, o tratamento definitivo também acontece dependendo só de você. Então, não tem esse negócio de, eu só vou ficar boa se o meu parceiro fizer um tratamento também. Ou então, eu não consigo melhorar da candidíase porque o meu marido não quer fazer o tratamento, não quer tomar remédio, não quer fazer isso. Não tem isso, não precisa, tá certo? Não tem essa necessidade, porque a candidíase aconteceu por um desequilíbrio seu com os seus fungos. Então, quando você reequilibra o seu corpo e os seus fungos voltam ao normal, voltam à quantidade certa, e o seu organismo fica equilibrado de um jeito que esses fungos não conseguem crescer novamente mais do que o normal, acabou a candidíase. E só depende de você. E quando está tudo certo, mesmo que por um acaso você entre em contato com algum fungo, não vai virar candidíase, ele não vai conseguir crescer, tá certo? Então, gente, isso aí
é um grande mito. Candidíase não é uma doença sexualmente transmissível, tá certo?